para todos! Estamos com mais um episódio do Pode Potencializar, uma parceria do Diário com a Braskem. E hoje o assunto também é super legal. Vamos falar de um projeto musical que nasceu em 2008, o Projeto Locomotiva. E para isso temos os nossos convidados, o Matheus, que ele vem aqui representando o Projeto Locomotiva, e a Giovana, que eu vou até ler aqui a especialidade dela. Ela é sócio-consultora da gestão Origami, especialista em investimento social privado em apoio à gestão dos projetos da Braskem desde 2018. Certinho, Giovana? Perfeito. Bom, gente, vamos começar a falar então sobre esse projeto. Eu achei super incrível, um projeto musical, né? Que atende crianças, adolescentes e também idosos. Queria saber como que surgiu esse projeto, Matheus? Qual que é a principal ideia dele? Legal. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o Projeto Locomotiva nasceu em 2008, e ali no Parque João Ramalho, aqui na cidade de Santo André. E na época a gente tinha um desejo muito grande no coração de alguma maneira, impactar a comunidade, né, de maneira positiva. Depois, acabou que a gente tem um slogan, né, hoje, que é Despertando Talentos e Transformando Realidades. Então eu acho que isso resume bem a nossa missão e principalmente o nosso coração. De maneira geral, quando a gente fala de terceiro setor, tô aqui com a Giovana, uma super expert também nesse tema. Mas quando a gente fala de terceiro setor, a gente está falando de gente que tem muito coração e que às vezes nem consegue se capacitar e atrair investimento necessário para pôr a coisa para frente. Então no começo a gente era assim também. A gente não sabia muito bem, não é, como fazer, o que fazer, no sentido de estrutura, de governança, mas a gente tinha uma paixão por pessoas e por querer, de alguma maneira, tirar crianças da rua, tirar crianças de um ambiente de ócio, de criminalização, não é? Hoje, todos os polos que a gente atende, que são 3, nós estamos muito perto de grandes comunidades, favelas. Então o projeto nasce nesse espírito, né, de a gente querer produzir um impacto, né, sociocultural na região que a gente começou. E como, né, através da música, que era o nosso know-how na época, era o que a gente sabia fazer. Então a gente fez uma divulgação de bairro. Na época, o idealizador do projeto, o maestro Rogério, ele tinha acabado de vir de uma experiência muito marcante fora do país, em que ele conheceu um outro projeto que também revolucionava o ensino da música, ensinava de uma maneira diferente, uma maneira muito prática e tudo mais. Ele estava muito inspirado por aquilo. E a gente reuniu alguns apoiadores, não é? Gente que poderia contribuir com R$ 100 por mês, R$ 200 por mês. Fizemos uma divulgação de bairro ali na região do João Ramalho, não é? Rua Ipiranga. E no primeiro dia, se eu não me engano, dia 1º ou 2º de setembro de 2008, começa o Projeto Locomotiva com 9 alunos no primeiro dia, não é? Crianças de periferia, de comunidade, e um grande sonho no coração, que era proporcionar uma chance de vida para essa molecada e poder impactar a vida delas através do ensino da música. Então foi assim que surgiu, não é? Já há 16 anos atrás, e graças a Deus estamos aí. Não parece, né? A gente fala 2008 como se fosse ontem, mas não é mais. Bom, e eu sou suspeita para falar, né? Acho que música é maravilhosa em todos os sentidos, né? Tanto para impactar socialmente a vida das pessoas e dar esse brilho na vida, né? Música faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tá no carro, sim, a gente tá ouvindo música. A gente tá com os amigos num barzinho, a gente tá ouvindo música. Então, né? A música tá em todos os lugares. Verdade. Você comentou em relação ao terceiro setor. Eu queria saber da Gi agora também, né? Como que a Braskem conheceu esse projeto? Qual que é a participação? Perfeito, obrigada pelo convite. Bom, a Braskem, ela tem no DNA a questão de ser uma indústria de transformação. Então, a gente busca projetos que realmente transformem a vida das pessoas e que estejam no entorno da nossa unidade industrial, que fica aqui bem próximo do Diário. Então, a gente sempre está aberto a receber
propostas de projetos ali de empreendedores sociais do nosso entorno. E nós também estamos sempre diagnosticando, estando presente, nós temos agentes de campo, então pessoas da Braskem que estão sempre buscando ali no entorno quais são as principais organizações, os principais stakeholders. Então a gente descobre o projeto Locomotiva. Então, né, eu brinco sempre com o Matheus que o projeto ele é realmente um exemplo para as empresas de terceiro setor, porque desde o momento em que ele, o Sérgio, toda a estrutura do projeto nos procuram, já tem ali toda uma estrutura do que o projeto busca, né? Qual era o apoio necessário. Então, quando a Braskem recebe o projeto, a gente entende as possibilidades e o recurso incentivado, que é um recurso, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje, é muito relevante para a empresa. Então, na Braskem a gente usa bastante a lei que, né, ali é advinda do ICMS, então ela é uma lei do governo do estado de São Paulo, onde a gente consegue fazer a dedução ali do imposto através da aplicação do recurso nos projetos. E foi assim que a gente conseguiu começar o nosso apoio ao projeto Locomotiva. Então, através dessa lei do PROAC, então uma lei de incentivo à cultura, conseguir fazer um aporte no projeto, até então só de crianças e adolescentes. E esse apoio depois ele avança também para a Orquestra Mater, que é a orquestra de idosos. Então o projeto sempre nessa ânsia de cada vez mais beneficiar a comunidade. E também a Loteria, que é um projeto que o Matheus vai contar para nós, que é a materialização da causa da Braskem de uma indústria de transformação. Então, respondendo a sua pergunta, né, a Braskem entende que investimento social privado é causa. E quando a gente olha um projeto, né, numa indústria de transformação que transforma sonho em oportunidade, vulnerabilidade em acolhimento, a gente tem ali o match perfeito do que a empresa busca, que é valorizar esse empreendedor social, porque é uma máquina, né? Então, hoje tem a expectativa desses pais, dessas crianças, e também uma empresa empregadora, né? Então, dos funcionários, a gente está falando também de desenvolvimento local, para além do projeto musical. Então foi um match perfeito, uma parceria ali da Braskem desde 2016 e que a gente pretende ali continuar por muito tempo. Uau. Bom, então por meio desse projeto, né, esse match, como a Giovana comentou, a gente tem aqui muitas vidas impactadas, né? Antes da gente falar sobre isso, eu queria saber na prática ali como que funciona, quem pode participar, no dia a dia mesmo, como que é ali. Só pegando um gancho nisso que a Giovana estava falando, quando eles começaram a nossa parceria e começaram a investir no projeto, a gente devia ser de uns 80 alunos. Nossa, cresceu um pouquinho. Hoje a gente está com 700. Nossa. Então, isso é muito legal, não é? Porque, assim, isso é muito legal destacar da Braskem, porque às vezes você tem empresas que vêm e aportam, fazem aportes pontuais, isso é claro, é bom, nós estamos abertos para receber. Mas quando a gente tem empresas que estão comprometidas com o longo prazo da comunidade, não é? Com o impacto que pode ser gerado ao longo de anos, porque quando a gente está falando de impacto sociocultural, não é? A gente não está falando de algo que se faz em uma semana, né, gente? De jeito nenhum. A gente está falando de, uma construção realmente, né? Eu lembro até que a gente fez um pequeno documentáriozinho com o Matheus, um dos nossos alunos, e aí no final do vídeo falava, tipo, hoje eles têm 90 e tantos alunos. 2019. E tipo assim, a gente tava no começo da parceria, né? Então, hoje, poxa vida, crescemos bastante, né? Mas assim, para falar um pouquinho mais do nosso projeto, como você perguntou, as crianças estão conosco no contraturno escolar. Então, quem estuda de manhã pode atender ao projeto à tarde, e quem vai à tarde para a escola pode vir pela manhã. E a carga horária é de 2 horas por dia. Então, o projeto é de segunda a sexta-feira. Esse é um dos nossos diferenciais, que é bastante legal também, que a gente tem um atendimento bem intenso. Então, a criança tá, tipo, todos os dias conosco, né? Não sei se você já tocou algum instrumento musical alguma vez. Ai, a gente tenta, né? Já tentou? Falar que eu toco acho que é muito forte, mas eu Já tentou. Mas sim que você já tentou tocar. violão. Ah, legal. Então, assim, o ensino normalmente tradicional de música é como? Você, uma vez por semana você tem aula. Não sei se Sim. foi assim que você teve. Era 1 hora por uma vez por semana. Exato. Então, multiplica isso por 20. Entendeu? Aí aprende bem mais rápido. Exato. Então, a criança tá com a gente, tipo assim, muitas horas por semana, de 10 a 12 horas por semana. E o ensino é muito prático. Então, né, qual que é uma diferença nossa para o ensino tradicional também? No ensino tradicional da música, normalmente no primeiro dia de aula, você não pega no instrumento. Você vai aprender lá o que é a nota dó, Sim. nota ré. Aí depois de umas 3, 4 aulas, o professor fala, agora você está preparado.
né? No Locomotiva é completamente o contrário. Primeiro dia que a criança chega, a gente já dá o instrumento para ela na mão, ela senta e vai tocar com a galera que já tá tocando lá no dia. Então, um negócio assim, muito, chega e já vai. E se tiver uma apresentação no dia seguinte que a gente faz, ela vai tocar. E às vezes ela não vai saber tocar nada na apresentação, ela Mas só ela vai. tá lá. Mas ela tá lá. Então, assim, é uma aula em grupo, é uma aula 100% prática. E o avanço, né, técnico, eles aprendem muito rápido, né? Porque, de fato, são muitas horas no projeto. Então, a experiência comprova que em uma semana de aula, qualquer criança já tá tocando pelo menos uma música. Em uma semana. Então, isso é muito legal também. Até porque a gente tá numa geração que quer tudo pra ontem, né? Então, às vezes, a pessoa desiste de tocar instrumento porque, não tô aprendendo. Sim. Ou o que é muito comum também? Não tenho talento, né? Isso eu ouço de muita gente, né? Não tenho talento para tocar. Então, assim, vocês trabalham aqui cada uma nas suas funções. Se você se dedica a uma coisa 2 horas por dia, todo dia, o talento ele é importante? Sim, mas ele fica em segundo plano. Em primeiro vem a perseverança, vem a disciplina, vem a consistência, não é? Então o projeto ele sempre se desenvolveu dessa maneira. Desde o começo nós fazemos assim, não é? Aulas todos os dias, não é? No contraturno escolar. E aí as orquestras que vão se formando, elas precisam sair para se apresentar como parte da metodologia também. Então a cada 15 dias a criança precisa ter a experiência de palco, que é onde fecha o ciclo de aprendizado. Então ela se esforça durante a semana ali, e depois de 2 semanas ela sai para se apresentar, que é onde ela vai receber o aplauso. E aí a gente fecha, né, a gente está imprimindo na vida dessa criança, desse adolescente, um valor muito importante, que é o quê? Se você se esforçar na vida, você vai conquistar. Se você, não é, ralar, porque, gente, a verdade é que do pessoal que a gente atende, muitos não têm referência de vida, não é? Família desestruturada, não é? Não tem um incentivo para sair, para conquistar, para estudar. A própria família às vezes não se importa se a criança está indo ou não para a escola. Então, quando a criança chega no projeto, ela vai realmente ganhar uma visão de vida, e todos esses valores através da música vão sendo gerados na vida dela, que depois vai empoderar ela, seja lá para qual área ela for da vida dela, né? Se ela quiser seguir carreira musical ou não, se ela quiser também trabalhar com qualquer outra coisa. Então, o projeto sempre funcionou dessa maneira e, como eu falei, aos pouquinhos foi crescendo. Sobre os nossos critérios de admissibilidade, que você perguntou, o único pré-requisito para a criança participar do projeto é que ela esteja matriculada na escola. Então, Um ótimo pré-requisito. exato. Só nisso eu já estou combatendo evasão escolar, né? Então, assim, para participar do projeto, ela tem que estar regularmente matriculada na escola e ela entra ali numa filazinha de espera. 2 vezes por semestre a gente roda essa lista de espera, a gente chama as crianças. Então, todo mês de fevereiro, abril, depois em agosto de novo, lá para setembro, outubro, aí, né, as novas crianças vão entrando, à medida que às vezes uma ou outra desiste, mais vagas vão surgindo, crescimento do projeto. E foi assim, aos pouquinhos, que a gente saiu lá de 9 alunos em 2008, depois 80 quando a Braskem chegou, não é? E hoje estamos aí com mais de 650 crianças e os idosos agora que chegaram também. E onde eu acho que está um diferencial, né, no crescimento que o Matheus comenta. Quando a gente olha, né, para a empresa, nesse investimento, como o Matheus falou, a Braskem procura a perenidade. Então, claro, né, às vezes tem oportunidades pontuais que são muito importantes e relevantes, mas para a empresa é muito bacana acompanhar, né, esse florescer do projeto. Só que de uma maneira estruturada, porque do jeito, né, que o Locomotiva ali planeja e sempre trouxe essa expansão, é uma expansão muito pensada. Então, para que essas crianças que ingressaram não tenham um prejuízo por esse projeto estar se expandindo, e que a empresa também tenha ali um conforto e uma segurança de saber que vai continuar tendo um aporte ali, que às vezes né, a gente não tem um valor exato, mas a gente sabe que o valor que a gente conseguir ali aportar e conseguir divulgar esse apoio para outras empresas, né, o que é muito importante, eu acho que trazer aqui esses projetos sociais, o terceiro setor,
ele depende muito da união dessas empresas. Então, a Braskem fica muito feliz quando a gente consegue também influenciar que outras empresas, seja da região, seja do estado, consigam estar juntos para potencializar esse projeto. Então, esse crescimento sempre foi muito pensado, comunicado para as empresas que são ali, né, patrocinadoras do projeto, para que a gente consiga sempre pensar na saúde financeira também e na saúde ali do acontecimento do projeto. Então, esse é um diferencial que a gente sempre comenta que o Locomotiva, né, dá aula. E também essa prestação de contas, né? Essa questão de indicadores. Quando o Matheus fala esse crescimento, para a empresa é muito importante olhar a evasão escolar diminuindo. Então, eu estou impactando, além da causa ali, né, cultural, do própria ambientação dessa criança, desse adolescente, mas quanto que a evasão escolar está diminuindo? Qual que é a frequência desse projeto? Então, ser 5 dias é muito desafiador, né? A gente sabe que isso movimenta ali muita gente, mas é muito importante quando o projeto consegue trazer esses indicadores, porque a empresa consegue ali, né, tangibilizar esse impacto e conseguir potencializar internamente, né, o olhar para esse projeto e influenciar outras instituições que façam parte. A gente brinca, né? O patrocínio, quanto mais ele é melhor, quanto mais empresas, quanto mais instituições estão juntas, a gente consegue dar visibilidade, consegue dar um crescimento e que cada vez mais essa lista de espera, né, que eles conseguem fazer rodar já tão rápido, diminua e que a gente consiga chegar na vida dessas pessoas que estão esperando e que conseguem sair ali do ócio, sair da rua e ter os pais também trabalhando e conseguindo saber que seus filhos vão estar ali num lugar seguro e aprendendo, que é o mais importante. Isso que a gente tá falando é muito importante, né? Porque no terceiro setor, uma ONG, um projeto, de cara ele tem que vencer a desconfiança, né, Gi? Né? Porque no Brasil, assim, não é todo projeto que tem a própria finalidade de fazer projeto, né? Então tem muita coisa errada por aí. Então, de cara, você já precisa vencer a desconfiança. E de alguma maneira atrair o olhar. Depois que você atrai o olhar, eles precisam perceber que você é alguém sério. Essa é a primeira coisa. E segundo, você poder, como a gente tá falando aqui, se estruturar minimamente, né? Sim. Então, sair dessa zona do amadorismo, né? Da informalidade, né? De fazer tudo, não é? Porque, como eu falei, muitas vezes se tem muito coração, você vai ver gente ali que é apaixonada, mas ele não consegue criar o mínimo de processo, de estrutura, de um relatório legal, que precisamos, né, comunicar, né, de uma maneira também que as empresas possam olhar e ter segurança, porque ela está atrelando a marca dela, não é? Então a gente então tá formando uma parceria e isso precisa trazer uma segurança para a empresa, né? Então, eu acredito que isso é fundamental. E não é difícil de fazer, né, Gi? Eu acho que com hoje... maestria, sim. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, se alguém olha para o projeto hoje, às vezes poderia pensar assim, né? Ah, não, mas com o tamanho de vocês é fácil a Braskem olhar para vocês. Mas a Braskem não olhou pra gente quando a gente era desse tamanho. Tinha 8 alunos, né? Tinha 80 na época que eles chegaram. Alunos. 8 foi quando a gente começou. Mas assim, no tamanho que a gente era, sim, a gente, de alguma maneira, demonstrou confiança. Então, eu acho que isso é importante. Ou seja, não importa muito ainda o tamanho do que você faz ou o que você tá fazendo. Mas se você levar aquilo ali a sério, vai crescer. Eu gostei muito do termo que a Gi usou, né? Deu match. E realmente mostra isso, né? Um trabalho sério se juntando a outro nesse sucesso. E aí, por isso que eu te pergunto, Gi, qual que é a importância hoje das empresas trabalharem com essa responsabilidade social? Porque eu vejo que o impacto aqui surge para os dois lados, né? E fora tudo que a gente comentou aqui com as crianças e as famílias também impactadas. Qual que é a importância hoje? Qual que é a dica que você dá também para que outras empresas também sigam esse exemplo? Perfeito. Eu gosto muito do termo investimento social privado, né? Porque é realmente o investir da empresa. E quando a gente fala em investir, não é só o recurso financeiro e o recurso ali da própria equipe da empresa. Você está investindo num empreendedor, você está investindo na sua comunidade. Então, quando você olha, né, para a Braskem, por exemplo, que está inserida ali vizinha de uma comunidade tão rica, você está investindo em vocações locais. E quando você fala, né, de uma empresa do tamanho da Braskem, mas de qualquer outra empresa que ela é empregadora, que ela gera ali, né? Os funcionários têm filhos, essas pessoas têm famílias,
empresa tem escolas no entorno. Então, o investimento é você entender que o empreendedor local precisa de você e você precisa do empreendedor local para conseguir fazer essa comunidade prosperar, para você conseguir fazer, né, o seu colaborador que está ali dentro, tá com seu filhinho em um projeto sério, idôneo como locomotiva, se desenvolvendo. Então, a responsabilidade social da empresa em estar presente, mas também em estar investindo, por isso eu falei, né, do termo, em talentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, ali, né, o Matheus trouxe um vídeo que a gente fez ali com um aluno do projeto, é um aluno que ingressou ali para inicialmente aprender um instrumento e ele evoluiu a ser professor do projeto. Né, a própria questão da loteria, em construir instrumentos. Então, qual que é a responsabilidade e papel dessa empresa? Em fomentar esse desenvolvimento local, fomentar a empregabilidade. A gente está falando hoje aqui do Locomotiva, que ele é um projeto de música, mas também olhar para projetos esportivos, olhar para projetos de qualificação profissional, de empreendedorismo. A gente tem ali, né, como eu disse, desafios por conta de causas, então somos empresas que têm diretrizes, então nós temos que entender o que faz sentido para a empresa, olhando também para onde ela está inserida. A Braskem, né, a gente sempre reforça isso, a Braskem tem sempre uma prioridade, eu diria mais, a gente tem uma diretriz em aportar em locais onde nós estamos presentes. Então, onde vocês, né, estiverem vendo a marca da Braskem, é porque nós estamos ali próximos. Nós entendemos que faz sentido estar olhando para a comunidade onde eu estou ali todos os dias com o meu colaborador, onde eu estou com a minha escola, onde eu estou com as minhas instituições ali, entidades, associações. Então, né, um convite para todas as empresas também que estão assistindo, como o Matheus trouxe. Claro que tem desafios ali na burocracia, tem questões ali de um papel, mas que elas são vencidas. Então, quando a gente tem ali, né, instituições como Locomotiva que também apoiam a empresa a entender os trâmites, a entender o funcionamento, existem leis de incentivo, você pode ter ali uma verba direta, existem caminhos para que esse apoio aconteça. Mas é muito importante que essas empresas se unam, porque como eu disse, né, lá atrás, uma coisa é uma empresa, é só a Braskem estar presente, mas como a gente ganhar força com outras empresas, você está ali potencializando o próprio projeto e todo mundo quer, né, gerar frutos positivos, tanto o projeto quanto a empresa. E tem também várias outras empresas parceiras, apoiadoras, consultorias que podem auxiliar essas empresas para que elas estejam ali conformes, né? Como o Matheus falou, às vezes tem o receio de estar, né, dentro da lei, de estar fazendo uma coisa ali correta. E ele é um trâmite ali que hoje funciona muito quando a gente olha para leis, né? Tanto leis estaduais, leis federais também, que são muito importantes, elas funcionam e elas precisam só que as empresas estejam ali muito alinhadas internamente com esses projetos. Então, nós temos ali com uma relação, como o Matheus falou, todo cuidado com a exposição da marca, mas o quanto não é relevante para a nossa marca, né? Então, os espetáculos que o próprio projeto ali proporciona tanto aqui localmente no ABC, também em São Paulo, né, cidade de São Paulo. Então, a gente está ali com uma marca. Quantas famílias estão ali assistindo, prestigiando e entendendo que uma empresa como a Braskem apoiou e fez parte do sonho daquela criança, né, daquele adolescente, um idoso. Acho que, né, esse desafio que o Matheus trouxe, quando a gente olha para criança e para adolescente, às vezes ele é um público mais comum, mas nós temos uma sociedade que está envelhecendo, então também 25% olhar... 25% da população de Santo André é idosa. Perfeito, então assim, né, quando você vê uma... Porque às vezes fala, poxa, mas criança, adolescente talvez não seja o público ali que eu tô buscando, mas existem outros públicos, eu tenho um público idoso, né, acho que quando a gente foi visitar o projeto, ele estava começando ali com a questão da orquestra master, foi o que eles comentaram conosco. Então não é só o ensino da música, é a socialização daquele idoso, que por vezes está sozinho em casa, está só assistindo televisão, tem ali os filhos trabalhando. Então, muito além do ensino da música, ele está ali, ele está conversando. Traz vida, né? Traz vida. Então, né, também tem uma questão ali da postura, questão laboral desse idoso. Então, existem muitas frentes, existem muitas causas esperando as empresas e muitos caminhos. E acho que projetos como o Locomotiva que mostram a importância da gente estar ali participando e aportando. A gente tá quase no finalzinho, mas tem duas coisas que a gente não pode deixar de comentar, que também faz parte desse impacto e dessa inclusão social, né? Que eu queria falar um pouco mais sobre o projeto Luteria, né? Como que funciona, né? A gente falou dessa inclusão de idosos. E o projeto também ajuda muito pessoas que têm transtornos neurológicos, como TDAH, autismo. Também é muito importante acolher essas pessoas, né? Fazer com que todos se sintam incluídos Muito ali importante. no projeto. Eu queria falar um pouquinho sobre, né? Como que funciona essa parte. Legal, bom, 2018 foi um ano muito especial para nós. Como eu falei aqui para vocês, 2008 a gente começou, 2018 a gente estava completando 10 anos. E aí, algum tempo antes disso, a Braskem nos chamou
e na figura da Thaís, que tá escondidinha ali, mas tá aqui com a gente também. Fazer uma menção dela aqui, Gi. Honrosa. E a gente começou uma conversa, né? Olha, vocês já pensaram, né? A Braskem trouxe esse tema para nós. Isso que é muito legal também, né? Parcerias que, né, vão gerando frutos depois que a gente nem o Locomotiva, na verdade, sempre foi reagindo às oportunidades que teve. E a loteria foi mais uma dessas. E aí a Braskem chegou e falou: olha, você já pensou em confeccionar instrumento de PVC? A gente falou: não. E eles falaram: olha, mas a gente acha que vocês têm capacidade para fazer isso, que, meu, dá uma olhada nesse tema, pra gente faria muito sentido, né, investir, ampliar o apoio, se vocês quiserem se debruçar nisso e tal. E a gente foi ver, na época tinha um outro projeto lá na Bahia que fazia. O Neo Gibá. O Neo Gibá também, mas ele tinha parado de fazer, não é? Eles estavam ali numa transição para Né? entender. Enfim, e aí, meu, a gente, mais uma vez, né? Acho que terceiro setor é muito disso, é de você ir cavar. Porque assim, não tem know-how, não tem um passo a passo, entendeu? Como levantar um projeto social. Não tem isso. É um mundo muito assim, que você tem que explorar mesmo, né? Meter a cara. Desculpa a expressão até. Mas, e aí a gente foi atrás ali, enfim, começamos, a gente se conectou com o luthier, que é esse artesão que trabalha um instrumento musical, que é inclusive uma mão de obra bem qualificada e um tanto quanto rara. E a gente começou, na época, a principal proposta da luteria era poder confeccionar instrumentos de PVC que fossem mais baratos do que os de madeira e poder atender mais crianças. Então, o instrumento de PVC, na época, eu ia gastar ali 200, 250 reais para fazer, e um de madeira eu ia gastar 500, 600. Então, Fora eu poderia... o cuidado com o meio ambiente também, né? Também, de usar esse material. né? E tem esse apelo também, né? Então, assim, e aí a gente poderia, então, atender o dobro de crianças, não é? Puxa vida, então fazia muito sentido. Outra coisa também que desde o começo fortaleceu demais, a loteria fortaleceu demais o projeto, a questão da manutenção dos instrumentos. Então você pode imaginar que instrumento instrumento musical na mão de criança de 7, 8 anos quebra bastante. Sim. Cai e vai para apresentação, a gente se apresenta a cada 15 dias e entra no ônibus, e na época hoje a gente tem umas cases super poderosas e tal, né? Mas na época não tinha, era aquelas cases de pano, tal, aí vai e tal, bate, quebra. E antes isso era terceirizado, tipo assim, 90 dias para ficar o instrumento pronto. Aí a gente trouxe a luteria, então além da confecção, o instrumento agora quebrava, no outro dia estava pronto. Porque aí o luthier estava lá trabalhando, né? Paralelamente a isso também, alunos que se destacam no projeto e têm interesse, a gente acaba abrindo oportunidade para trabalhar como assistente de luthier também. São poucas vagas, né? Em torno de 3 ou 4. Mas também a gente está ensinando uma profissão, né? O cara pode se qualificar através da luteria também. E aí, em 2018, nasceu a loteria, não é? E a gente começou, acho que ao todo já são mais de... não tenho os números muito frescos aqui, mas mais de 200 instrumentos produzidos já. Meu, reparados então, é tipo assim, mais de 1000 reparos a gente já fez ao longo desses 6 anos. E foi a loteria até hoje, né? Um braço muito importante do projeto. A gente é muito grato à Braskem por essa provocação, por esse investimento. E foi assim. Até Que hoje. ótima ideia, né? E acho que fica um conselho, né? Como o Matheus trouxe. Acho que as empresas, elas têm desafios. E ela também tem, como o Matheus falou, sugestões, né? Então, claro que a Braskem não deixaria de aportar no projeto se não fosse. Sim. Mas o conselho de estar sempre aberto, né? Porque quanto mais você se aproximar do propósito daquela empresa, do que aquela empresa tem, né? Então, a sustentabilidade é outro pilar, né? Sempre muito importante para a Braskem. Então, quando o projeto também está disposto a acolher essa ideia e trabalhar para que cada vez mais essa fusão de propósito e causa do projeto aconteça, tem sim um combustível para a empresa. Hoje, quando eu justifico esse projeto, eu não tenho só a questão da orquestra musical de crianças e adolescentes. Eu também tô olhando para a empregabilidade, eu também tô olhando para o meio ambiente. Então fica a dica para os projetos também, não precisa perder a sua essência, e jamais é o que uma empresa que está procurando vai buscar. Mas, né, se adapte, seja flexível para que faça cada vez mais sentido e se torne, né, uma iniciativa, uma grande iniciativa, e a gente consiga ali com um aporte estar atingindo ainda mais frentes do que somente, né, aquele propósito original. Não custa nada sonhar, né?
Jamais. coisas maiores, Sempre pode crescimento. melhorar, né? Sempre pode melhorar. Bom, gente, pra gente encerrar de fato aqui, eu queria só falar sobre essa questão, né? Como que melhorou a vida dessas pessoas que têm esses transtornos também? Como que foi feita essa inclusão, né? Legal, bom, eu acho que, me corrija aqui, meninas, mas desde a pandemia, essa pauta dessas questões das psicopatologias cresceu demais, né? Então a gente precisou, a gente sempre teve um preparo para receber PCDs, né? Claro que, né, alguns tipos de PCDs, então a gente já teve algumas pessoas cadeirantes com algum tipo de paralisia que faziam parte do projeto e conseguiam tocar, então a gente sempre teve isso. Acho que atualmente a gente não tem sim, porque agora os autistas são considerados também PCDs, né? Sim. Então, mas assim, isso intensificou demais depois da pandemia, né? E aí a gente teve que preparar a nossa equipe, né? Então, capacitar, trazer gente, não é? Instruir os professores, criar uma linguagem para poder receber, não é? Eu estava até comentando numa conversa na semana passada, na última lista que rodou de novos alunos que entraram no nosso polo de São Paulo, se eu não me engano foram 19 novos alunos, 17 eram autistas. Caramba. Olha isso, né? Então, tipo... e ajuda completamente. Não, a gente precisa estar preparado. E assim, ajuda demais. Ajuda demais. Então, a gente falou pouco disso aqui no podcast, né? Mas a música em si vai trabalhar várias áreas da vida da criança. Desde aspectos práticos de fazer parte de uma orquestra, como disciplina, trabalho em equipe, respeito ao próximo, né? Até aspectos mentais mesmo, não é? De cognição, as notas na escola melhoram, principalmente português e matemática. Então o aluno ele concentra muito mais, foca muito mais, não é? A criatividade expande. A gente teve um festival agora na semana passada, até a Jaque estava lá, do time da Braskem, para ser nossa jurada e tudo mais. Foi muito legal. Que é um evento que eles mesmos criam as apresentações que eles vão fazer. Então olha o estímulo que eu estou proporcionando, né? E isso na vida de quem tem alguma psicopatologia é da mesma forma. Você só tem que trabalhar como que você vai comunicar o ensino, que às vezes precisa de uma ou outra adaptação. É muito satisfatório, as vagas estão abertas, né, para todas essas crianças, adolescentes, e eles costumam amar, né, porque passam a fazer parte dessa comunidade de músicos, sai pra tocar, aí vai tocar na Braskem, aí fala, nossa, eu quero trabalhar na Braskem quando eu crescer. É muito comum isso. Eles são encantadores, assim, e como o Matheus falou, esse preparo do dia a dia é uma apresentação profissional, você não diz que é uma apresentação de crianças e adolescentes que começaram a tocar recentemente. O pessoal acha que vai levar a gente pra tocar e vai fazer um nhenhenhê. Um brilha-brilha, assim, não. Mas é legal, né? É incrível, e é sempre que a gente pode recebê-los, e um convite, né? Mas vocês também tocam ali na região, tocam bastante aqui no entorno, então recebam e se encantem com o Locomotiva. Gente, então muito obrigada pela participação, foi um prazer conhecer mais sobre esse projeto. Obrigado. E que ele cresça cada vez mais, né? Valeu, a gratidão é toda minha, obrigado por participar dessa mesa aqui, é isso aí. Muito obrigada pelo convite. Fica ali, né, a provocação para que todas as empresas se unam à Braskem e ajudem, né, os projetos, não só Locomotiva, como todos do nosso entorno. A BC é muito rico, tem empreendedores locais incríveis e que merecem muito ser conhecidos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um Pode Potencializar e nos vemos no próximo episódio.